Boa noite. Vamos esperar entrar as pessoas. Esse vídeo vai ser gravado depois, a gente deixa gravado lá. Vamos ver. Entramos aqui 7 horas em ponto. Estamos informando seus seguidores. Ok, a gente espera. Esperar um pouquinho até onde as pessoas estão entrando. Ok, vamos começar daqui a pouco. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram do Linfopedia. Eu, doutora Adriana Schelliger, médica, hematologista, oncologista, sou editora do Linfopedia. Estou tanto no Instagram quanto na fanpage do Linfopedia no Facebook. E estou hoje com a doutora Ana Paula Bravo, que é médica psiquiatra, formada pela UERJ, Pedro Ernesto, onde ela fez a formação de psiquiatria, e também médica especializada no sono. Hoje, a nossa live vai ser justamente sobre a importância do sono, do ciclo sono e vigília, para vocês terem uma ideia de como é importante a questão do sono na vida, não só das pessoas normais, mas também dos nossos pacientes com câncer. Então, eu queria só começar, esperando as pessoas estão entrando, estou aqui tanto no Facebook quanto no Instagram, e a ideia nossa é bater um papo sobre a questão da importância de um bom sono para os pacientes e para a importância disso em relação ao resultado do tratamento e como isso pode influenciar no nosso segmento dos pacientes. Então, só para lembrar, eu tenho uma formação que eu tenho a especialidade em linfomas e mieloma. Os nossos pacientes com linfoma, apesar de ser oncologista também, os linfomas são patologias que muitas vezes utilizam drogas que podem interferir com o sono, e é importante que a gente discuta isso, não só porque a gente vai atender um paciente, quer que ele tenha o melhor resultado, mas também o que isso pode influenciar com relação a um bom resultado em relação ao tratamento. Então, eu vou perguntar à doutora Ana Paula, a gente vai fazer aqui um bate-papo, que ela é especialista no sono, em clínica do sono, medicina do sono, inclusive membro da Associação Brasileira do Sono. Eu nem sabia que existia uma Associação Brasileira do Sono, fico muito satisfeita com isso. Vou perguntar à doutora Ana Paula, como é que a gente pode considerar que um adulto tenha um sono adequado? O que é um sono adequado do ponto de vista médico para um homem ou uma mulher adulta, independente se ele tem doença ou não? Então, o sono adequado é que ele tenha a duração, né, a quantidade e qualidade suficientes para que a pessoa tenha um descanso, né, uma reparação, digamos assim, mental e psíquica, para que ela possa exercer as atividades dela do dia seguinte bem, né, sem sentir sono. Então, mais ou menos a média, né, de 7h30 a 8h30 de sono. Uhum. E o ideal seria aquele sono que a pessoa acorda sem necessidade de usar o despertador. Certo. Né? E a pessoa poder acordar espontaneamente. Espontaneamente. E acorda se sentindo descansada, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. Né? Certo. E interessante essa questão do número de horas, né? A gente sabe que, tanto você fez uma apresentação recente, que eu acompanhei, de que tem pessoas que podem dizer assim, não, para mim 4 horas são suficientes. Eu já ouvi dizer pessoas assim, 4 horas eu fico descansada. E outras dizem, não, eu preciso de 8 horas de sono para dormir. Isso de fato acontece? Quer dizer, tem pessoas que têm maior ou menor necessidade de sono no seu dia a dia? Sim. Não 4 horas. 4 horas é considerado um sono suficiente. Uhum. Mas tem os dormidores curtos, né, que eles podem, né, eles têm a possibilidade genética de dormirem menos e ficarem bem, que aí seria em torno de 6 horas. E tem uns longos dormidores que precisam dormir mais, 9 horas, assim, em média. Isso também tem a ver com a idade, né?
também tem a ver com a E idade. a pessoa, com o passar dos anos, vai tendo uma menor necessidade de sono? Por exemplo, assim, você pensar na criança, a gente sabe que criança tem uma necessidade muito grande de dormir, dorme ao longo do dia. Sim. E o adulto vai diminuindo a necessidade de sono? Sim, a gente começa, né, enquanto bebê, com um sono polifásico, né, que não é um sono ainda que seja à noite, né, mais concentrado à noite. E a partir dos 2 anos de idade a gente já está com isso mais maduro, né? Maduro, E aí a necessidade de sono vai diminuindo. Um adolescente, por exemplo, tem uma necessidade de 9 horas de sono e o adulto vai para essas 7h30, 8h30, considerando aí a grande maioria das pessoas, né? E o idoso tem uma necessidade ligeiramente menor, assim, 7 horas. Porque a gente vê que é comum a gente perguntar: a senhora dorme bem? Não durmo nada. Mas aí também tem a troca do dia pela noite, né? A gente sabe que tem muito idoso que acaba tirando cochilo durante o dia e acha que não dorme à noite, mas essa coisa intercortada ao longo do dia também, de certa forma, contribui, né? Vai diminuindo o que a gente chama de pressão homeostática para o sono, que é o nível de cansaço, né? Então, se você é muito sedentário, se você tem um nível baixo de atividade, se você cochila durante o dia, você não acumula como se fosse a ampulheta, né? Que você vai acumulando aquela areia e chega um ponto que aquilo ali te dá sono, né? E o idoso, ou a pessoa que tem esses hábitos de dormir, ou tem uma baixa atividade durante o dia, ou fica muito tempo deitada, isso vai diminuindo a pressão para o sono, né? Que é um fator homeostático. E eu queria te perguntar algumas coisas, por exemplo, quais são assim, os fatores conhecidamente, quer dizer, eu conheço alguns, queria só aprofundar com você. Alguns fatores conhecidamente atrapalham o sono. Então, por exemplo, café. É claro que, eu vou dar a minha depoimento, eu não tenho problema nenhum para dormir. Todo mundo diz isso, uma coisa na minha família, que é uma benção. Portanto, eu não tenho problema para dormir, eu durmo bem, sempre dormi, com filho, sem filho, na faculdade, dando plantão, nunca tive problema para dormir, realmente isso é uma felicidade. E o café não me tira sono. Eu posso tomar um café, claro que dependendo da quantidade, mas se eu posso jantar, tomar um café, deitar e dormir. Mas eu ouço pessoas assim, não, depois das 4 da tarde eu não posso tomar café, senão eu não durmo. Isso de fato acontece? Isso são as orientações para o insônia, né? A pessoa que tem um transtorno... Já tem dificuldade para dormir. Exatamente. Então é que nem um diabético que vai ter lá que seguir um monte de recomendações que a pessoa não diabética não vai ter as restrições. Mas o insônia, ele tem que ter alguns cuidados a mais com certos hábitos. Então, ingestão de cafeína, de estimulantes. E a gente não lembra que cafeína tem no café, no chocolate, no Coca-Cola, no mate. No mate. Chás, né? Alguns chás. Então, nicotina, cafeína, álcool. Álcool é erroneamente visto como uma coisa que relaxa, né? Que ajuda o sono. Exato. Mas na segunda metade do sono ele causa um estado de abstinência, né? Então ele altera muito a qualidade do sono. Então não se deve usar o álcool como indutor do sono. E tem outras questões, como a questão aí que eu te falei da atividade, né? Do nível de atividade ou não. Então a gente tem que acumular uma certa poeira, digamos assim, para a gente ter esse fator intrínseco, né? O sono, essa necessidade de dormir. Tem um grande fator que está sendo discutido agora, que é a exposição à luz azul à noite, né? Que a luz proveniente, né? O comprimento de onda, né? De luz proveniente do computador, dos tablets, dos próprios LEDs, que isso tem uma grande capacidade de inibir interferir, né? a
produção e a liberação de melatonina, então isso atrasa o nosso horário de dormir em cerca de 4 horas, é bastante. Por isso que é muito importante a gente largar tudo isso antes de ir para o quarto dormir, né? Pelo menos meia hora antes de dormir. Evitar principalmente a luz azul, né? A luz amarela, ela não interfere tanto sobre a produção e a liberação da melatonina, né? Então, uma boa dica é ler um livro, ler alguma coisa assim antes de dormir. Que vai te ajudar a induzir o sono. Exatamente. Né? É interessante que essa questão das luzes, eu vou dar um depoimento meu pessoal. Eu, por exemplo, quando vou dormir, eu não tenho problema para dormir, mas para começar a dormir, o meu quarto tem que estar absolutamente escuro. Ah, sim. A luzinha vermelha que sai da televisão me incomoda. Sim. Então, para onde eu vou e viajo, eu levo uma fita adesiva preta para botar no vermelhinho. Tapa-olho, que é mais fácil. Não, mas sabe que tapa-olho não me dá dor de cabeça. Você tem que usar o seu... depois você tem que trazer, mostrar o seu tapa-olho. Meu sonho é dormir. Tem mais uma expert, eu que tenho. Então, depois você traz a lição de coisa na minha cabeça. Mas isso é uma coisa que me incomoda muito. A janela que tem uma luzinha entrando, a luz que entra debaixo da porta. Sim. Agora, é engraçado que tem pessoas que precisam de uma luzinha para dormir. Aí já é uma coisa mais psicológica, né? Totalmente, né? Que eu me lembro que, em pequena, fui para casa de uma amiga, eu devia ter uns 12 anos, e era um sítio, e o que me chamou a atenção é que quando ela apagou a luz, como era um local muito escuro, ficou um breu, e eu disse, eu adorei. Não, mas isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque ajuda, porque o nosso cérebro, ele entende alguns sinais como dia, né? Principalmente a iluminação, né? A temperatura, então se está muito quente, ele interpreta como dia, então ele vai dar um estímulo contrário para dormir. Se está tendo algum tipo de interação social, barulho, né, ou conversa, ele também interpreta como dia. E a alimentação, né? Teoricamente a gente só come de dia, né? É interessante. É interessante porque eu fui a Estocolmo agora em maio para um congresso de hematologia, e lá, amanhã começa às 3h30 da manhã e termina às 11h30, meia-noite. Ou seja, à noite tem 3 ou 4 horas só. Deve ser um desespero. E aí, nesse hotel que eu fiquei interessante, tinham quartos sem janela. Para pessoas que não querem ter a luz de fora de um verão que começa às 3h30 da manhã. Que a gente não tem isso, né? Tem sol da meia-noite lá. Mas como no inverno também eles têm pouquíssimo tempo. Exatamente. E aí isso é um dos fatores que são transtornos do ritmo circadiano, né? Que pode causar insônia também, secundária, né? Então, o que se faz para evitar isso é você viver num bunker, assim, né? Sem iluminação, sem barulhos, totalmente isolado. Mas não pode ter também interação social, não pode ter nada, não é só a luz, não. Senão, através das outras pistas você vê que é dia. O que eu queria te perguntar também é o seguinte, nossos pacientes com câncer, o linfoma, o mieloma, eu tenho alguns pacientes que estão acompanhando, a Wanda está aqui me perguntando sobre... Depois a gente vai deixar as perguntas para o final, tá? Para a gente poder deixar a sequência e a gente volta para as perguntas lá no final. Ela falou que travou a transmissão, mas eu acho que agora está indo bem. Ok, então vamos lá. A gente observa que o paciente que tem câncer tem toda a questão psicológica envolvida, né, com um diagnóstico de uma nova patologia que ou não estava sendo esperado, um diagnóstico. Às vezes o paciente tem outras doenças, ou é diabético, hipertenso, ou tem alguma outra condição crônica e, de repente, ele faz um diagnóstico ou de um linfoma, ou de um mieloma, ou de um outro tumor. Vem carregado dessas várias questões, dúvidas, medo, e vem
o próprio tratamento, né? Sim. A gente sabe que, por exemplo, corticoide, que faz parte do tratamento do linfoma, é uma medicação que muitas vezes leva a despertar durante o dia. Tem um paciente que fala que no dia que faz a quimioterapia não consegue dormir. Sim. Existe até uma parte da medicina do sono, né, que seria a prescrição racional de certas medicações, né, para que não atrapalhem o sono. O corticoide, ele, se possível, sempre deve ser evitado de ser feito à noite, porque ele vai inibir a liberação de melatonina, né? As curvas são inversas, né? O cortisol vai diminuindo ao longo do dia, né? Enquanto a melatonina começa a ser produzida e liberada. Então, se você dá corticoide à noite... São os balanços dos cortisol dois. E melatonina. Isso. Se você dá o corticoide à noite, ele vai inibir a produção de melatonina. Então, você não vai dormir mesmo. E deixa eu perguntar, aproveitar já que a gente está falando de sono, acho que a gente tem que falar sobre vigília também, do estar acordado. Esse balanço entre o ciclo sono e vigília difere, às vezes, de uma pessoa para outra. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, particularmente, prefiro fazer minhas atividades físicas na parte da manhã. E tem pessoas que acordam sem nenhuma energia e que, ao contrário, ao longo do dia, vão ficando mais ativas e conseguem fazer mais atividades físicas à noite. Isso também tem relação com os hormônios, cortisol, melatonina? Isso é o que a gente chama de cronotipo individual, né? O horário preferencial de funcionamento, né? De acordar e dormir de cada pessoa. Existem 4 classificações, matutino, vespertino e intermediário. Tem o bimodal, mas que foi descrito só recentemente, então não vou entrar em detalhes nisso. Mas o matutino seria aquela pessoa que antes de 7 horas da manhã já está acordado, todo mundo conhece, 5 horas da manhã já estou postando coisa. E 7 horas da noite já está se sentindo bem cansado, 23 horas já está dormindo. Isso, né? Eu sou a matutina. O vespertino é aquela pessoa que até 11 horas da manhã ainda não acordou, né? Se for acordada, vai ficar muito mal ali, começa a produzir a partir das 6 da tarde, se sente no seu melhor horário a partir das 6 da tarde. E 2 horas da manhã está numa rede, né? Por ela. Então, isso é genético, né? Tem um determinante genético. Interessante. Está relacionado ao lugar que você nasceu, então, e à época do ano. Então, pessoas que nascem em países ou estados mais ao sul tendem a ser mais vespertinas. E as pessoas do norte e nordeste mais matutinas, porque o sol nasce mais cedo, né? E tem época do ano também faz diferença? Também relacionado à época do ano. No verão, no nordeste, vai ser matutino. Eu nasci no verão, no sudeste. Pois é. Mas um dos principais determinantes disso é a rotina da família. Certo. Então, se a família é vespertina, mesmo que você interessante. tenha assim, maior tendência a ser matutino, porque tem aí a interação social, né, como um dos fatores importantes, a chance maior é que você seja matutino, vespertino também. E me diz uma coisa, isso vai influenciar a sua abordagem ao paciente, por exemplo? Sim. Porque, vou dar um exemplo, eu tenho um paciente, especificamente, que é músico, e o horário dele começa ao meio-dia, 2 horas da tarde. Então, até eu chegar no equilíbrio das medicações, porque eu tenho medicações que eu tenho que dar na parte da manhã, para os pacientes com linfoma. Especificamente, tem corticoide que a gente usa até às vezes em dose mais alta, que eu preciso que seja na parte da manhã. Mas a parte da manhã dele é às 2 horas da tarde. Sim. E aí ele vai, a noite dele já vai lá para meia-noite, 2, 3 horas da manhã. Não tem problema nenhum, na verdade. Isso é só o equilíbrio dele individual. Que nem o pessoal da roça que acorda 4 horas da manhã. Isso.
Mas vai te dar leite da vaca, vai. Então, se aquilo aí não traz prejuízo nenhum para ele, sem problema. Mas o problema é quando nosso relógio biológico entra em conflito com o relógio social. Aí é o problema. Até se ele porque... tivesse que acordar às 7, ele ia ter um problema sério. Porque aí é justamente interessante você falou da questão social, porque esses grupos vão estar ligados socialmente a um grupo que acorda mais tarde, dorme mais tarde. Sim. E os médicos, por exemplo, como nós, que estamos trabalhando num horário que geralmente tem manhã, tarde e noite, eventualmente, mas está num grupo social, de amizades, inclusive, e é preferido por isso também, né? Sim. Tem uma questão até de um preconceito, né? Por exemplo, o adolescente é o exemplo perfeito do vespertino, né? E o adolescente é preguiçoso, né? Ele não acorda cedo porque ele não quer. Não, ele não acorda cedo porque ele não pode, biologicamente, né? É porque fica no computador. Ok, se ficar no computador, piora. Mas já tem uma questão hormonal que faz com que tenha um atraso de fase. E a pessoa que é muito matutina é o velho, desanimado, chato, que não quer sair, não quer ir pro happy hour porque tá morrendo de sono, mas enfim, é preferência de horário mesmo. Então, eu queria perguntar uma outra coisa. Você tem algum mecanismo que você possa medir o sono? Quer dizer, por exemplo, se eu vou te encaminhar um paciente, eu tenho especificamente uma paciente até em comum, nós temos. E se você precisa analisar o sono do paciente, como é que você faz isso? Existe algum mecanismo, assim, algum aparelho, alguma coisa que possa, de fato, medir esse ciclo sono e vigília do paciente? Sim. Primeiro é o HO, um questionário, que é o Rhône-Ostberg, que vê essa preferência individual. E de método mais objetivo, a gente tem a actigrafia, que é um exame que ele tem um acelerômetro, sensor de luz e sensor de temperatura. Acelerômetro é o que tem nos nossos celulares hoje em dia, que detecta o nível de atividade. Sim. Eventualmente tem até uns aplicativos que você pode ver sono, se o sono é mais profundo ou não. Isso é besteira, assim. É bobagem. Para a gente detectar sono e vigília é só através do eletroencefalograma, né? Porque isso vai depender da atividade elétrica cerebral. Certo. Mas a actigrafia, através do nível de atividade e do repouso, ela indiretamente vai aferir se a pessoa está acordada ou se ela está dormindo. Mas é uma aferição indireta. Mas isso já é muito validado, já tem milhões de algoritmos. Então, para pesquisar insônia, né, e acompanhar a resposta ao tratamento e alterações do ritmo ciclo vigília, né, é a actigrafia, não é a polissonografia. A polissonografia é um exame muito importante, mas para detectar outras patologias do sono, né? Principalmente a apneia do sono, né? A apneia do sono, bruxismo, síndrome das pernas inquietas, o sonambulismo, por exemplo. Mas, assim, a polissonografia é feita por uma noite no laboratório e ela vê o sono à noite. Ela não vê o sono de dia. Né? Certo. A actigrafia não, você utiliza o relógio por 2, 3, 4 semanas, depende do protocolo, e aí você consegue acompanhar a rotina daquela pessoa. É como se fosse um holter, você tem um aparelhinho... É como se fosse um Apple Watch, que ele vai gravando à medida que a semana vai passando. Vai gravando. E depois faz uma análise. Depois quando o paciente retorna, a gente tem um software que é um extrator de dados, né? Que aí dá todos os gráficos pra gente. Muito bom saber. Não é um exame que não tem nenhum incômodo para o paciente, você pode usar até tomando banho. Isso que eu queria saber. Você pode tomar banho. Pode. É até bom que esteja dentro de uma rotina para você justamente avaliar o que seria a vida real daquele sono. E evitar a retirada ao máximo do equipamento. Né? Só se a pessoa for nadar, alguma coisa assim, que a gente pede para retirar. Claro, não pode entrar no mar com um aparelho, mas
dentro do possível, para poder avaliar. Sim. É como a gente faz router de 24, sim, mapa, de certa forma, o ideal é que tenha próximo da realidade. Sim. Antes da gente passar para as perguntas, tem umas perguntas aqui. Você tem alguma recomendação, quer dizer, ouvir como profissional para uma outra profissional? Quer dizer, eu tenho o meu paciente, a gente tem muitos pacientes idosos, né, que já, eventualmente, como você mesma comentou, tem já alguma certa dificuldade para dormir, ou o sono já não é o suficiente, ele já acha que o sono é insuficiente para o descanso, e você, de certa forma, vai incomodá-lo, porque vai fazer um tratamento que pode interferir com esse sono. Tem alguma recomendação, assim, fora essas que a gente já falou? Tirar a cafeína, tirar o álcool, tirar as luzes que possam atrapalhar, desligar celular, ler um bom livro. Tem alguma coisa específica ou você acha que você tem que, a cada paciente, que isso é importante, a cada paciente avaliá-lo individualmente? Não, é claro que a análise individual é muito importante, mas, assim, as regras da higiene do sono, né, que a gente chama, elas funcionam para qualquer transtorno de sono, inclusive, né? Então, assim, se expor ao sol ou à iluminação ambiental assim que você acordar, isso é fundamental, porque isso dá para a tua hipófise a informação de que é dia. Certo. Assim como à noite você vai evitar a luz para dizer para a hipófise que é noite, você vai acordar e vai abrir a janela. Exatamente. Ficar ali uns 20 minutinhos pegando um sol. Que ajuda, inclusive, a vitamina D. Exatamente. Já mata de uma vez só. Atividade física, né, dentro do... Ou ser o mais ativo fisicamente, né, subir escada, andar um pouco mais... para você aumentar aquele fator homeostático, né, do sono. E por isso também evitar fazer qualquer coisa na cama. A cama é para dormir. E para dormir aquelas horas, a quantidade de horas que você precisa, não cochilar, né? Isso são medidas assim simples, mas que podem já ajudar. Muita diferença. Uma outra coisa que é importante que eu pensei em te perguntar em relação ao próprio ambiente onde você vai dormir. Por exemplo, cama, colchão, travesseiro, lençol, cobertor, temperatura do quarto, isso tudo também influencia. Influencia muito, principalmente para o insônia, né? Porque a gente vê, às vezes, o doente se queixando, mas você vai ver... Você vai conversar com ele, o colchão tem 20 anos, o travesseiro nunca foi mudado. E, de certa forma, a gente sabe que a quantidade de ácaros e poeira que um travesseiro tem é enorme. Isso pode estar influenciando a parte respiratória também, né? E dormir é você se isolar, de certa forma, de todos os estímulos, né? Então, se você tem um estímulo de dor, um estímulo de desconforto, você não vai dormir, você está ativando o teu córtex e não vai diminuir a atividade cerebral, né? Muito bem, eu vou ver aqui as perguntas para a gente ver. Vamos lá. Então, a Wanda está perguntando uma coisa aqui. Você acha que a abstinência do sono é prejudicial? Ela ouviu uma matéria sobre a abstinência, ou seja, vamos dar um exemplo, por exemplo, de pessoas que trabalham na parte noturna. A gente sabe, ou enfermeiros, bombeiros, policiais, porteiros, e que tem um trabalho noturno. Então, ele está tirando um pouco o sono. Privado do sono. Privação, né? Privação é quando a gente fica... a noite inteira sem dormir. Restrição é quando a gente dorme menor quantidade de horas do que a gente necessitaria. Normalmente essas pessoas tendem a dormir durante o dia. Se isso é prejudicial, você alguma relação entre demência, desenvolvimento de Alzheimer, que a gente ouviu até uma discussão sua sobre isso. Sim. Tanto a privação parcial, né, ou total, do sono são fatores de risco para Alzheimer, independente se é por insônia, se é por trabalho em turno,
se é porque a pessoa não quer dormir, tem gente que não quer dormir, né? Ah, não, eu posso dormir, eu fico ótima se eu dormir 5 horas por noite. A gente sabe que na literatura não tem nada que suporte isso. Certo. Mas, então, é assim, a falta do sono em quantidade e qualidade necessárias para aquela pessoa vai trazer alteração, sim. Por quê? Porque a gente normalmente vai se privar do sono REM, né? Que é o sono que a gente sonha, que é aquele mais, ele tem a maior quantidade no último ciclo de sono, próximo ao horário da gente acordar. Então, a gente normalmente se priva desse sono e aí tem uma relação muito já estabelecida com Alzheimer. E tem uma pergunta aqui, se existe um horário ideal para dormir ou se isso é mito? Se isso é uma coisa individual, por exemplo, não, está na hora de dormir. Não, isso é totalmente individual. Não. Justamente você já falou um pouco sobre o matutino, vespertino, ele vai ter o seu horário individual, sim, né? Sim. Porque, engraçado, eu vou fazer agora só um comentário. Na época da faculdade, vamos levar, eu não vou dizer a época da faculdade, que não veio ao caso, mas na minha época da faculdade eu não tinha celular, eu não tinha vários distratores, digamos assim, mas tinha televisão. Então, tinha televisão e comumente as minhas amigas ligavam ou para falar comigo ou para combinar a carona no dia seguinte. 10 horas eu já estava dormindo. Eu também. Aí ligava assim, a Adriana já está dormindo? Que sabe que esse é o meu ciclo individual. Sim. 10 horas é o horário que eu estou começando a me procurar para dormir e 5h15 é a hora que eu estou acordando. Sim. Que é a atividade física minha esse horário. Então, a Wanda estava perguntando, não tem horário, cada um tem o seu horário, isso é mito, tá? O horário ideal para dormir é o horário que você sente sono. A Francinete perguntou aqui se dormir 5 horas é o suficiente. Francinete, a Ana Paula já falou que o ideal são 6 a 8 horas, né? Mais ou menos. Os pequenos dormidores são 6 horas. Dormir menos que 6 horas é um fator de risco, então, de alta mortalidade. Temos que botar aí na nossa listinha que 6 horas é o mínimo para a gente se considerar descansado no dia seguinte. Vamos lá. Estamos falando aqui, a Wanda está perguntando, considerar o uso de alprazolam por 10 anos um excesso podendo provocar demência. Ou seja, os indutores do sono também são medicamentos que a longo prazo podem trazer prejuízo para o paciente? Então, isso em relação aos benzodiazepínicos, já se é o caso do alprazolam, né? Já se tem uma certeza maior de que sim, também podem provocar. Mas, por outro lado, também a insônia por 10 anos também pode provocar. Então, é um tema ainda polêmico, mas a gente evita usar qualquer medicação que altere a estrutura do sono, que é o que o benzodiazepínico faz, e causa dependência, tolerância. Então, tem as drogas hipnóticas não benzodiazepínicas, que aí tem uma indicação. Agora, o tratamento da insônia é individual. E não é medicamentoso exclusivamente. Isso, pelo contrário, é muito importante falar. Né? Pelo contrário. A medicação, ela tem sua indicação, sim, mas é sempre pelo menor tempo, menor dose possível, mas o tratamento da insônia é higiene do sono. Isso. É o que eu falei um pouquinho antes. E importante é o seguinte, se a gente já está em uso da medicação, ou foi indicado o uso de uma medicação, mesmo que seja temporária, tem que lembrar que tem que ser revisto, né? Sim. Porque é muito comum a gente ver, vou dar um exemplo de uma outra medicação, o paciente está usando um antihipertensivo. Ok. Há quanto tempo o senhor usou esse? Eu uso há anos antihipertensivo. Mas o senhor já voltou no seu cardiologista para... não, a pressão está boa. Então, até mesmo a medicação que já é regular, que foi prescrita para você naquele momento, eventualmente você tem que rever. Sim. Seja o antihipertensivo ou o analgésico, que seja um remédio para dormir, que naquele momento você estava precisando, e que eventualmente daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não precisa mais. E a insônia tem um modelo, né, que são os fatores predisponentes, né, os precipitadores, que são
externos, então uma demissão, uma Isso, separação, perda exatamente. de alguém, né? Então você faz tem um agudo no gráfico, e aí você começa a apresentar o quadro de insônia. Uhum. Só que o que não se fala muito são dos perpetuadores, né? Que aí vem muito a questão das mais práticas que a gente tem em relação ao sono, né? Certo. Então, por isso que o mais importante é o tratamento. Com ou sem medicação, a gente sempre vai indicar a higiene do sono. Claro, isso aí. Então tá bom. Eu acho que a gente já falou a maior parte da importância do sono, ciclo e vigília. Eu queria agradecer muito a Ana Paula, foi ótimo, esse papo foi muito bom. Também. A gente está aqui no Facebook, no Instagram, eu vou salvar essa gravação para vocês eventualmente quiserem compartilhar ou rever mais tarde. E depois, se vocês quiserem entrar em contato, sigam a Ana Paula no Instagram, Meu Sonho é Dormir, @Meu Sonho é Dormir, tanto no fanpage quanto no Instagram. Mandar perguntas. Isso, enviando sua pergunta também. E eventualmente a gente volta a falar. A ideia que a gente tem aqui é que no futuro a gente vai fazer uma nova live, aí eu vou chamar a Flávia, que a gente falou, que é nutróloga, e falar um pouco de todas essas questões, hormônios, sono, vigília, atividade física, como isso é importante no dia a dia e, eventualmente, também no paciente que está em tratamento. Porque o paciente que está em tratamento, seja para o câncer, para o linfoma, para o mieloma, ele não está destacado da sua vida normal. A vida normal tem que seguir. Então, dentro do possível, tudo que é normal, ou seja, alimentação, sono, banho, sol, tudo isso pode ser adaptado dentro da sua vida normal. Então, queria agradecer a presença de vocês, Ana Paula em especial. A gente fica para uma próxima live. Eu vou salvar aqui. Tchau, tchau. Tchau.